Bom, quero agradecer ao Ângelo. E a gente está com um tempo bastante curto. Queria ver se alguém vai querer fazer alguma pergunta. A gente tem aí mais 10 minutos para um debate rápido. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos participantes. Eu vou fazer pergunta para você. Uma pergunta aos participantes que é o seguinte: o Ângelo falou um pouco, né, principalmente mostrando os 3 primeiros projetos, sobre as referências e quem são as matrizes e quem que influenciou, quais são as suas referências que fundamentam o seu modo de pensar a arquitetura. Você falou um pouco através dos 3 projetos, né? Mas eu queria perguntar a vocês, assim, se vocês pudessem falar brevemente, tanto o Mafuso, o Ascânio e o Carola e também o Ângelo, né? Porque eu acho muito interessante quando a gente explicita essas referências e diz assim: eu me formei sobre esse aspecto com tais teorias e com tais referências, e como que elas de alguma forma refletem no seu modo de pensar a arquitetura hoje. Acho que é isso que eu gostaria de perguntar. Embora seja óbvio que há referências, né, e eu acho difícil a gente ter essa clareza, tá? Eu acho difícil porque qualquer pessoa interessada vê um monte de coisas. E eu acho que talvez, eu li em algum lugar anos atrás alguém falando que a gente precisava ver muita coisa e depois esquecer dessas coisas para deixar que elas fossem voltando a partir do subconsciente, né? Então eu acho que uma das maneiras de se fixar essas coisas é a gente olhar para as arquiteturas que chamam o nosso interesse, não apenas olhar e deixar passar, mas fazer croquis, fixar isso e deixar que essas coisas influenciem. Obviamente dá para fazer certas, apontar certas coisas. No meu caso, um número enorme de arquitetos modernistas, nem sempre tão conhecidos, né? Porque existem nomes que todo mundo conhece, que podem influenciar mais ou menos, mas existem nomes das chamadas segundas e terceiras gerações que são extremamente competentes, que às vezes as pessoas nem conhecem e que talvez exerçam mais influência. Por exemplo, existe um arquiteto catalão muito interessante chamado José Antônio Coderch, pouca gente conhece, é extremamente competente. O Arne Jacobsen é mais conhecido pelo design do que pela própria arquitetura, é outro arquiteto de grande qualidade. A maioria daqueles modernistas californianos dos anos 50, que se a gente começa a citar nome, ninguém conhece, os jovens certamente não vão conhecer, mas Pierre Koenig, Quincy Jones, Rafael Soriano, é tudo gente que produziu uma arquitetura derivada do modernismo, de tremenda consequência, que a gente vai olhando, vai aprendendo, mas eu acho que o interessante é ficar com a essência das coisas e não com a aparência. Se a gente se fixa na aparência, na hora de projetar, vai acabar projetando a maneira dele. Então me parece mais importante ter o conhecimento da substância e da obra desses arquitetos que nos importam de uma maneira depurada, para que se possa adequar às situações que a gente se defronta, né? E eu acho que a história, uma coisa que me incomoda na arquitetura, o Ângelo mencionou e depois sem querer se traiu, porque existe uma ânsia dos arquitetos de não se repetir. Quase toda palestra que eu vou, algum arquiteto explica alguma coisa dizendo que queria fazer o novo, que ele não quer se repetir. Mas na verdade o que ele tem que fazer é se repetir, porque para fazer as coisas bem nós temos que fazê-las várias vezes. Se toda vez que a gente for fazer uma coisa a gente quiser fazer outra, nós nunca vamos fazer nada bem. Era como o Mies van der Rohe dizia quando perguntavam para ele: mas professor, os seus edifícios todos se parecem. E ele dizia: olha, não posso inventar arquitetura cada segunda-feira. Eu não estou preocupado em fazer coisas novas, estou preocupado em fazer coisas boas. Uma outra vez ouvi do arquiteto americano Charles Moore dizendo que ele estava muito feliz porque ele tinha tido 2 ideias a vida inteira. Ele disse: a maioria dos arquitetos tem nenhuma ideia, alguns têm uma ideia,
os mestres têm várias, mas eu consegui ter 2 ideiazinhas, eu passo a minha vida inteira trabalhando em cima disso. Eu não vejo problema nenhum, porque as coisas vão se refinando, né? E a história o Ângelo mostrou 2 ou 3 projetos, em vários deles aparece a viga invertida, né, a coluna centralizada nessa estrutura. Não vejo problema nenhum. É o refinamento de uma ideia que vai sendo adaptada a várias situações, que nunca perde a utilidade, nunca perde a vigência, até o momento em que ele chegar a uma situação que, não, essa não é a solução que precisa, precisa de outra solução. Não vejo o menor problema nisso. Então, eu acho que a coisa da pertinência, que você estava falando do Niemeyer, que às vezes não chegava com a laje, naquele tipo de edifício é pertinente fazer essas loucuras. Tem certos edifícios em habitação popular, não é pertinente. Então, ali fica bem. E talvez ali seja o momento de se ter um pouco de se tomar alguns riscos. Não se vai tomar risco com dinheiro público fazendo apartamentos de 35 metros quadrados. Ali não dá para arriscar. Mas numa coisa de 10 mil metros quadrados, com uma certa generosidade de orçamento, sim. Mas eu acho difícil, eu acho que, não sei, acho que alguém que te respondesse, arquiteto A, B, C, projeto C, D e E, esse cara provavelmente é um daqueles que faz réplicas. Eu me lembro que uma vez abri uma revista italiana e tinha um Mário Botta perfeito, quando eu fui ver o nome era de um outro cara. Ele personificava o Mário Botta perfeitamente, esse certamente tinha. Mário Botta foi a minha influência principal. Ele acabou fazendo um Mário Botta de segundo. Perguntar para o Ferola, que ele tocou no assunto de sustentabilidade e essa palavra é complicada, né? Tocou na questão dos recursos naturais, que é uma questão muito maior do que a arquitetura, a questão da atitude da humanidade em relação ao mundo. Mas acho que no que nos concerne, a pergunta que eu faria seria essa. É possível continuar construindo num mundo que está com os recursos cada vez mais escassos? Não é a construção a grande responsável pela deterioração? Se não é, o que fazer? Bom, eu acho que dificilmente a gente vai deixar de construir. Nunca teve tanta gente, né? Porém, eu acho que as nossas demandas estão extrapolando muitas demandas na nossa existência. Isso gera um surplus de demandas, de necessidades a cada momento, absurdo. E isso se reflete a cada momento, a cada projeto que a gente faz. Cada vez mais a gente está trabalhando com a classe média para alta, cada vez mais está ficando mais difícil trabalhar com as classes inferiores em renda. E o que a gente vem observando é um exagero de consumismo, de demanda de espaço. Eu acho que a sustentabilidade começa a você rever o seu estilo de vida. O que você pode simplificar na sua vida? Eu fui criado numa casa onde havia um casal e 5 filhos. Havia um banheiro, resolveu o problema. Hoje cada um tem que ter o seu, quer dizer, eu chamo isso de síndrome do índio. Né? Chamaria de tomar banho, peraí, vai perder o rio e quer trazer o rio para dentro de casa. 2 banheiros com 2 duchas, 2 vasos, né? Quer dizer, se as pessoas não conseguem se conviver, elas têm que estar tão isoladas assim, porque elas estão juntas. Não? De repente é mais fácil cada um comprar um apartamento de 15 metros quadrados, que é muito mais barato. A sustentabilidade, eu acho que ela começa a partir da sua opção de vida. Depois ela começa também. Não é só o coletor solar, não é só escolher o material adequado, de menor custo energético, mas é também como você construir uma edificação que já seja adequadamente na sua concepção econômica. Econômica ao evitar
criar problemas que depois terão. Nós vimos vários exemplos na história da arquitetura, e que soluções que são apresentadas no projeto nada mais são do que soluções para problemas que não existiam. Então as pessoas, pô, que genial, mas pô, é genial, mas precisou de criar um problema para criar a solução, né? Eu acho que a melhor solução para o problema é não ter o problema. Então a sustentabilidade começa por aí. O resto tem uma série de outras questões. Logicamente que a população está chegando num ponto que não vai caber. Uma guerrinha costuma resolver isso. Uma peste boa costuma resolver isso. Já resolveu algumas vezes durante o mundo. Eu só espero que a medicina não dê conta de todas, senão não vai caber. Eu respondi? Posso aproveitar o microfone e fazer uma pergunta? Quer fazer uma pergunta, pô? Ele tocou num ponto que eu acho interessante, que é a questão da pertinência. A pertinência, no meu modo de entender, a pertinência é resultado da impertinência. A pertinência, ela surge a partir das impertinências. Você cita os erros, né, como os grandes acertos, né? Mafuz faz aqui a apologia do moderno, mas o que seria do amarelo se todos tivessem o mesmo gosto, como dizia o Machado de Assis, né? Ou seja, o que seria do moderno se não houvesse o barroco? Né? E a vida é sempre essa sucessão, não só na arquitetura. A gente mesmo, tem hora que a gente é moderno, tem hora que a gente é barroco, tem hora que a gente é rígido, tem hora que a gente estabelece cânones para o nosso comportamento, tem hora que a gente solta a franga, não tem essas duas coisas? Do barroco e do moderno, constantemente fazendo um ciclo. Então, não sei, eu não tenho essa mágoa que o Mafuz tem com essa crítica que foi feita nos anos 60 à arquitetura moderna, porque eu acho que essa crítica foi extremamente salutar para o que veio depois. Vão haver outros, mas eu gostaria que você comentasse mais a respeito dessa questão da impertinência, porque eu acho que isso também é procedente. Essa sua provocação que você fez, eu acho que a gente podia discutir isso aqui. Culpa minha, né? Culpa minha. Não, difícil. O que eu quis dizer eu estou de acordo com você, o que você responder. Eu acho que a gente não funciona assim, como esses estados mesmo, às vezes em um trabalho as coisas se modificam muito. E a imagem do menino impertinente é que eu gostei, porque são as coisas que nos fazem pensar, sabe? Talvez tenha uma coisa que às vezes me incomoda, que eu acho que é uma crise que nós vivemos hoje. Assim, eu tenho muita dúvida da escassez de recursos. Eu acho que a gente tem muito recurso, cada vez mais. O problema eu sempre vejo diferente, mas eu acho que isso gera o seguinte, eu vou tentar não fugir muito da questão. Eu às vezes sinto muito quando a gente vê as publicações de arquitetura, as nossas, no Brasil especialmente, que tem assim a grande... Isso é muito difícil de dizer, eu estou gaguejando aqui, porque sempre pode parecer um pouco como se fossem eles e nós ou tal, mas eu olho as revistas como se fossem nós juntos lá. E eu acho que a grande maioria dos projetos são projetos que estão perseguindo fazer tudo certinho, sabe, assim, um acerto, como se existisse isso e como se isso resultasse numa boa arquitetura. É como, assim, uma expressão que nunca se deve usar nesses momentos,
mas é como se fosse uma arquitetura CDF. Assim. E isso me incomoda demais. Então, quando eu pensei conversando aqui, nessa imagem do menino impertinente, é um pouco como se fosse isso, que a gente, esse pensar em arquitetura, eu acho que tem muito um trabalho que é de resistência contra as coisas que nos fazem agir de modo automático, de modo sem pensar, e contra as coisas que colonizam a nossa atividade, de um modo que não é aquele que nos interessa fazer. Então a gente fica nessa repetição. Então esse é que precisaria definir. Aí o impertinente é como você disse, é pertinente. Eu estou muito de acordo, eu não sei como abrir muito o comentário. Ângelo, eu vou discordar de ti. Eu acho que isso aí essa é uma atitude que está nos levando a ter uma arquitetura média de péssima qualidade. Sabe por quê? Eu acho que a impertinência, ela sai da pertinência. O que nós precisamos? Nós precisamos ter uma arquitetura média que seja competente e correta. Qualquer um de nós sabe que o que é construído, na maioria dos casos no nosso país, é de baixíssima qualidade construtiva e projetual. A gente sabe disso. Então o que nós teríamos que almejar? Uma arquitetura correta na média, porque dessa correção vai sair a exceção. Alguém que se treine para projetar com correção e adequação, se tiver um mínimo de informação e tiver o talento para isso, vai chegar à impertinência que tu está buscando. Se nós formos para as escolas de arquitetura formar pequenos gênios, nós vamos gerar cidades que são povoadas por monstros arquitetônicos. Não se pode esperar que... O Brasil hoje está com um número absurdo de escolas de arquitetura. Nós já estamos para mais de 150, 180. Dessas 180, olha, eu dou a minha mão a queimar, que dessas 180, 100 escolas não formam nada. E dessas 100 escolas, se incentivados a serem impertinentes, nós vamos ter aspirantes a gênios que não conseguem botar um tijolo sobre o outro. Para se poder fazer a exceção, a gente tem que dominar o feijão com arroz. Ninguém vai ser super chefe sem fazer o arroz e feijão no dia a dia. E a impertinência do Niemeyer no Ibirapuera veio depois de anos em que ele começou fazendo coisas muito comportadinhas e foi juntando conhecimento e coragem para fazer o não comportado. Eu sei o que ele quer dizer, tu não quer que a arquitetura que cobre o mundo seja ela toda muito comportadinha, não vai ser assim. Mas tem que haver um nível mínimo de competência para garantir a qualidade das cidades onde a gente vive. Nós não temos isso. Por quê? Porque muitas vezes o arquiteto formado na escola Zé dos Anzóis, ele já sai querendo fazer a obra-prima dele com 25 anos de idade na casa da tia, quando não é o lugar para fazer a obra-prima, não é o momento de fazer a obra-prima, é o momento de fazer algo competente, que não chova dentro, que não tenha frestas, a não ser em Ribeirão Preto. Então eu acho que o pensamento esse de, não, está tudo muito certinho, desculpe, não está nada certinho. O que está certinho é a meia dúzia de coisas que aparecem nas revistas. O que está sendo feito aí fora é de péssima qualidade. Bom, da extensão da hora, acho que nós vamos ter que encerrar, porque senão a gente não vai conseguir ouvir o jazz e beber a cerveja. Então eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todo mundo e lembrar que a exposição está acontecendo aqui no auditório, as revistas estão à venda ali e o dono do Palio é LX Azul, GXZ 8399, está obstruindo a entrada. Então, boa noite a todos.